Pronto, tá gravando. Olá, turma. Boa tarde, boa noite, né? Dependendo de que horas você... Até bom dia que você for assistir esse vídeo gravado, ok? Um recadinho, amanhã, na aula de terça-feira, não será Zoom, tá? Será apenas um exercício. Vai valer ponto, tá? Porque a gente ficou faltando uma atividade para vocês. Como, né, eu fiquei afastado, estava de atestado, a gente não teve aula, né, durante algumas semanas. Então, não publiquei uma atividade lá. E o que eu vou fazer? Teve um exercício de aulas anteriores que vocês fizeram na apostila sobre sistema reprodutor e teve um portal do CPB Prova também lá. Aí, quem não fez, esse exercício de amanhã também ele serve como substituição. Então, ele vai valer ponto, eu vou lançar por essa nota, tá? Para vocês não ficarem prejudicados e ficarem fazendo muitas atividades também. Beleza? Então, amanhã é somente exercício, tá? Vai ser exercício sobre grupos sanguíneos e herança sexual, tá? Herança ligada ao sexo, ligada ao X e ligada ao Y, que a gente viu hemofilia e daltonismo, tá? Da aula da manhã, beleza? Então, amanhã somente exercício valendo ponto para fechar a nota de vocês do primeiro bimestre, ok? E semana que vem a gente continua do mesmo jeito. A aula da segunda-feira de manhã é gravada e a aula da tarde é pelo Zoom, tá? Então, espero que vocês participem, mais alunos, tá? Tem 8 aqui, espero que demais alunos participem, né? Que a gente ficou algum tempinho sem aula. Então, eu aguardo vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem, beleza? Então, vamos lá iniciar a aula de hoje, rapidinho aqui. Então, vamos lá, turminha. Ó, a gente está no módulo 3 já. Faz live, professor. Oi? Faz live, professor. Mais para frente, quando eu montar um PC, eu faço live. Beleza. Você chama a gente. Ó, turma, então, vamos lá. A gente está no módulo 3. A gente vai... no módulo 3, a gente vai estudar sobre a segunda lei de Mendel. Só que eu inverti o conteúdo. Primeiro nós vamos entrar nos grupos sanguíneos do sistema ABO, depois a gente vai ver lá a parte da segunda lei de Mendel, a gente vai ver caso de epistasia, tá? A gente vai ver também a parte da coloração e pelagem de coelhos, e a gente finaliza o módulo 3, a gente acaba com essa parte de genética, ok? E vamos começar os demais conteúdos, tá? E alguns alunos, por exemplo, no ano passado, davam graças a Deus, professor, quando é que vai terminar? Eu falei, o primeiro bimestre todo é genética, praticamente. Depois, no segundo bimestre, você vai estudar citologia, você vai estudar ecologia e assim por diante, beleza? Mas vamos lá. Vamos estudar aqui sobre os grupos sanguíneos e o sistema ABO, tá? Os tipos de sangue que nós temos, o A, o B, o AB e o O. A gente vai saber aqui, nesses grupos sanguíneos, quem é que pode doar para quem, né, no processo de transfusão sanguínea, quem é aquele que pode doar, quem é aquele que pode receber, o que acontece caso alguém receba uma transfusão de sangue errado, o que vai acontecer com aquelas células, o que vai acontecer com a hemácia no tipo de transfusão sanguínea. A gente vai ver também o fator RH, né, do Rhesus, a gente vai ver os casos de eristroblatose fetal, o que acontece quando a mãe cria anticorpos contra o fator RH, o que vai acontecer com aquele bebezinho, tá? Então, no grupo sanguíneo, é isso que a gente vai ver hoje, tá? É um resumão, as principais características que mais importantes do que é mais cobrado aqui no fator RH e no sistema ABO. Então, vamos ver aqui os tipos de sangue, tá? Mas antes da gente falar, a gente tem que ter uma pequena diferença, turma, entre aglutinogênios e aglutinina, tá? É o que causa mais dor de cabeça nos alunos aqui, são esses termos. Aglutinogênios e aglutininas, tá? Por exemplo, aglutininas são anticorpos que estão presentes, tá? Já os aglutinogênios são aquelas moléculas que vão representar, dar característica de um determinado tipo sanguíneo. Por exemplo, aqui, ó, se você tem um aglutinogênio A, o seu sangue é A. Se você tem a aglutinina, o que é aglutinina? Anticorpos. Se você é o sangue A, você vai ter a aglutinina anti-B. Porque se você, o seu sangue é A,
você não pode receber do B. Então, aglutinogênio é o tipo de sangue que vai estar presente em você. Por exemplo, a minha aglutinogênio, meu tipo de aglutinogênio é B. O professor de biologia tem um sangue tipo B. E eu tenho a aglutinina anti-A. Eu não posso receber sangue A. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia, se estivesse normal, né? Tivesse época de pandemia, a gente ia fazer a tipagem sanguínea em sala de aula, bem rapidinho lá, furar o dedo lá e ver os reagentes e ver qual era o tipo de sangue de cada um, né? Com que poderia reagir, para quem poderia fazer o tipo de doação. Mas, infelizmente, né? Como a gente não está, essa aula não poderá ser realizada, ok? Então, ó, aglutinogênios, moléculas presentes na superfície das hemácias, que determina o tipo sanguíneo. E aqui eu tenho a hemácia, vocês sabem que são os transportadores, né? As hemácias, células sanguíneas, não tem núcleos, e a principal função dela é transportar os nutrientes e o oxigênio, né? Para as células, para que haja o perfeito funcionamento do nosso sistema, tá? E aqui, ó, nós temos os tipos de aglutinogênios, tá? Eu tenho o aglutinogênio A, que vai identificar o sangue A. Eu tenho o aglutinogênio B, que dá origem ao sangue tipo B. E quando eu tenho o aglutinogênio A e B, né, o A mais o B, eu vou ter o sangue AB. São pouquíssimos casos. Eu lembro que eu fiz ano passado, deu tempo de fazer. A gente fez antes de entrar em lockdown ano passado. Eu fiz no 8º ano, porque ele também existe estudo, aí como sobrou o soro, eu acabei fazendo com eles. 8º e o convênio. Nem todo mundo deixou furar o dedo, mas dos alunos lá, foram quase 40, de quase 40 alunos, juro para vocês, somente 3 deram sangue AB. 3. Um do 8º ano, uma menina do 8º ano, e 2 do convênio, tá? Que deram sangue AB. A maioria é A. A maioria lá era sangue A e sangue O. Pouquíssimos B, mas a maioria dos alunos era o tipo sanguíneo A e tipo sanguíneo O. Tá? Tanto é que lá a Hemoap, o sangue que eles mais pedem, turminha, é o sangue O positivo. Do que eles mais precisam lá é o O positivo, porque o positivo ele pode doar tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, um dos sangue que eles precisam bastante lá é o O, porque o O ele é o doador universal, então ele pode doar para todo mundo. Então, eles pedem muito lá na Hemoab, tá? E voltando aqui, ó, quando você não tem aglutinogênio, vai ser o sangue O, tá? Então, quando não há um reagente, não vai reagir, não vai aparecer, vai ser o sangue O. Por exemplo, como assim, professor? Quando eu pego lá a plaquinha, pingo aqui o sangue, né? Faço um pingue 2 vezes. Aí, por exemplo, aqui, ó, coloco o A e coloco o B. Aonde reagir? Como assim, professor? Vai reagir, ó. Vai aglutinar. Ele vai se misturar, ó. Ele vai reagir. Se reagir somente aqui no A, é o sangue tipo A. Se reagir somente no B, é o tipo B. Se reagir nos dois, é o sangue AB. Agora, se não reagisse, ficasse normal lá, a gotinha de sangue, era o sangue O. Quando não reage, a gente vai ver isso mais para frente, no exercício lá amanhã, por exemplo, vai ter lá vai ter 4 plaquinhas dessas daqui, que ele vai pedir para vocês identificarem o tipo de sangue. Então, aonde que reage é o tipo sanguíneo. Aonde não reagir, se não reagir nenhum dos dois, é o O. Então, o O é quando tem a ausência de aglutinogênios, tá? Que é a característica que vai mostrar o tipo de sangue. Não reagiu é o tipo sanguíneo. O O, tá? Reagiu no A, sangue A. Reagiu no B, sangue B. Reagiu no A e no B, sangue AB, tá? Então, quando você fala em aglutinogênio A, sangue A, aglutinogênio B, sangue B, aglutinogênio AB é o sangue AB, e quando não reage, já sabe, não reagiu, sangue O. A maioria das questões, eles vão falar aqui a pegadinha no O, que ele vai falar, ó, não teve Professor, reação, não teve reagente. Fala, Marcos. o O ele pode doar, certo? Mas ele pode receber também, de todos os tipos. Não entendi. O O ele pode doar, certo? O sangue O ele pode doar
Só para todo mundo, mas ele pode receber de todo mundo também? Só dele. Não, só dele, porque ele é recessivo. Uhum. Se tu coloca um A ou um B, eles vão ser dominantes em cima do O, então vai. E também, ó, o que que acontece aqui? O O, ele não tem aglutinogênio, mas ele tem aqui, ó, aglutininas, ele tem anticorpos. Quais são os anticorpos do sangue O? Anticorpos anti-A e anticorpos anti-B. Então, ele não vai receber do A, não vai receber do B e não vai receber nem do AB. Isso que é o problema. Por exemplo, eu sou sangue O, só vai receber do O, entendeu? Só recebe do O. Professor, eu sou sangue AB. O AB, ele vai receber de todo mundo. Se tu for AB, tu recebe sangue de todo mundo. Mas tu só pode doar também pro A e pro B. Mas vem cá, professor. Por exemplo, um sangue que é A, ele pode doar para um AB, correto? Numa Oi? boa. O sangue A doa para o AB numa boa, correto? E vice-versa. Uhum. Tá, saquei. Beleza. Mas e se for tipo. Mas tipo, e se no gene tiver AO, o O sendo recessivo, ele vai se manifestar apenas A, correto? Ele vai receber. Vai receber do AB também, normal, né? Não tem problema lá, tá? Se ele tiver... Geralmente, a maioria das pessoas tem. Porque tu pode ter uma pessoa que é B, ter relações com uma pessoa que tem sangue O, o pai é O, mas a criança pode nascer B, entendeu? Pode ter os casos. Só que o que acontece aí? Se teu pai é O e você nasce B por causa da sua mãe, o que vai acontecer? O teu pai pode doar para você, mas tu não pode doar sangue pro teu pai. Mas vem cá, professor. Mas e outro exemplo também. No caso, por que o O não poderia doar pro A, já que ele é sem proteína? Não seria um corpo estranho? Não, Seria? o A doar pro O ou o O doar O pro O A? pro A. O O pro O A. O, Porque ele só não tem a proteína, correto? Aglutinogênio, não, o O né? ele pode, ó. O O ele Ah, pode. tá, tá. O O ele pode doar para qualquer um. Ele é o doador universal. O Mas ele só se recebe AB, do O. o AB é Ah, o tá, tá, tá. receptor universal. O AB, ele só vai receber, ele vai receber de todo mundo. O AB recebe de todo mundo, mas ele só doa para ele mesmo. Por exemplo, o AB ele recebe sangue do A e recebe sangue do B, mas ele não doa para o A e nem para o B. Diferentemente do O. O O, Ele ele não doa doa, pro A nem pro B, mesmo ele sendo a B. Não mesmo doa pro A sendo, nem no B. uhum. Mas o O não, o O ele é o doador universal, ele vai doar para todo mundo. Ele doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo, Saquei, entendi, entendeu? tá bom. Tá? Basicamente não pode ter. Tudo bem se tiver faltando uma proteína, mas duas proteínas não podem se coincidir se o sangue não for AB, correto? Isso, por Saquei. causa dos anticorpos. Porque senão eles vão ver como corpo estranho. Tá, entendi. É uma É. lógicazinha bem legal, Uhum. entendi. Ó, e aqui, turminha, aí, continuando, a gente viu que é glutinogênio, tá? Que é a molécula que está presente na superfície que vai determinar o tipo sanguíneo, lembre-se disso. E o aglutinogênio pode atuar como antígeno também, né? Como corpo estranho, em certas situações aqui, por exemplo. Ó, se você tem um aglutinogênio A, que é o doador, e ele fazer a transfusão para o B, o que vai acontecer? Ele vai ser como antígeno, ele não vai receber, é um corpo estranho. Lembre-se lá, não vamos confundir de novo. Antígeno, corpo estranho. Anticorpos, defesa. Então, o aglutinogênio também ele pode ser um corpo estranho em determinadas situações. Se o A doar para o B, ele não vai receber. O que vai acontecer? A lise. O que é a lise? A destruição das hemácias. Beleza, Arthur? Tudo bem? Tá? E aglutininas. Aglutininas são os anticorpos, tá? Presentes no plasma sanguíneo, que pode interagir com aglutinogênios causando a lise. O que é a lise? O rompimento, a morte das hemácias. Por exemplo, aqui, ó, o sangue A, ele tem aglutinogênio A. E qual é a aglutinina dele? Anti-B. Então, aqui, ó, o aglutinogênio A, que é o tipo A, o sangue tipo A, ele não vai receber, ó, sangue, porque ficou faltando essa setinha aqui, ó. Opa, desculpa. Ele não vai poder receber sangue do B. Por quê? Porque o A, ele tem anti-B. Então, a aglutinina do sangue A, ela é anti-B. Por que anti-B? Porque o A não pode receber sangue do B. Já o aglutinogênio B, que determina o sangue
B, ele não recebe sangue do A. Então, ele tem aglutinina anti-A. Ah, professor, então quer dizer que o sangue, para determinar a característica dele, ele tem um aglutinogênio A, é aquilo que dá características. E o anticorpo chama-se aglutinina. Então, o sangue A, ele tem aglutinina anti-B. Isso, porque ele não pode receber sangue de B. Se uma pessoa que é... Passar para o... Botar aqui rapidinho. Se uma pessoa ó, que é A, se ela doar sangue para o B, vai acontecer rejeição. Porque o B, ó, o que o B tem? O B, ele tem anti-A. Tá? Ele tem anti... Meu Deus do céu. Ele vai ter anti-A. Okay? Ele não vai receber sangue do A, Professor? porque não é compatível. Oi? O aglutinogênio ou aglutinógeno? Aglutinogênio. Aglutinogênio tá na superfície das hemácias, certo? Isso. A aglutina, ela tá dentro da hemácia também ou tá na superfície também? Não, ela está dentro porque é anticorpos. Tá? Ela vai reagir com o aglutinogênio, fazendo com que haja essa destruição. Tá? O aglutinogênio ele vai estar na superfície que ele vai determinar. A aglutinina não, tá? Ela vai estar presente lá no plasma, juntamente com as hemácias. Tá? Lembra lá que o plasma aqui, ó, você tem... Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Aqui tu tem uma artéria. Dentro dessa artéria você tem as hemácias, você tem lá as plaquetas e você tem os glóbulos brancos, que são os leucócitos. E aqui está preenchido por um líquido. Esse líquido é o plasma sanguíneo. A aglutinina, ela está presente aqui. Né? Ela vai estar presente aqui no plasma sanguíneo. Tá? Aí, caso esse sangue receba um sangue diferente, que não é compatível, esses anticorpos, essas glutininas que estão aqui mergulhadas nesse plasma, elas vão atacar aquelas hemácias e vão destruí-la. Tá? O aglutinogênio, ele está presente na superfície da célula, ele está na célula. Já a glutinina, ele está no plasma, desculpa, ele está no plasma, no líquido. Tá? Ele está lá misturado no líquido. Caso receba um sangue A, receba um B, esse anticorpos, essa glutinina, ela vai reagir, ela vai misturar e vai destruir. Tá? Então, ela está presente no plasma, ela está mergulhada, ela faz parte do líquido, ok? Já o aglutinogênio não, o aglutinogênio está na célula, na hemácia, ok? Entendeu? Entendi, professor. Ó, Sim, as aglutininas, elas são anticorpos em si, elas não são proteínas, elas são anticorpos que está no plasma. Elas são proteínas de defesa, são anticorpos, que são feitos de proteínas. Ok? Obrigado. Tá? Olha, continuando aqui, por exemplo, você tem um doador A. Esse doador A, ele vai ter esse doador A, se ele for doar ou ele for receber sangue do B aqui, ó, na verdade ele vai doar. Você tem o A que vai doar o sangue para o B. Só que o B, o que ele tem aqui, ó? Aglutininas anti-A. O B, turminha, ele vai ter aglutininas. Por que, professor, ele tem aglutininas? Porque ele tem anticorpos anti-A. Já falo, é anti. Não gosta, ele é anti, ele é contra o A. Então, não pode. O sangue A não pode doar para o B, porque no seu plasma sanguíneo tem anticorpos anti-A, que vão fazer com que haja a rejeição desse sangue A. E o que vai acontecer aqui? Ó? Vai reagir com as hemácias, fazendo com que as hemácias tipo A morrem. Ele vai matar, ele vai reagir e vai fazer com que essas hemácias acabem morrendo. Então, aquela pessoa que tem sangue A não pode doar sangue para o B, porque o B tem anticorpos anti-A. E o que vai acontecer com seus anticorpos? Vão destruir
as hemácias do sangue A. A mesma coisa se for um B do A para um A. O sangue A, ele tem anticorpos anti-B. Tá? Então, ele não pode receber sangue do B, porque vai causar rejeição, e essa pessoa pode vir a morrer porque vai destruir as suas hemácias, vai destruir as suas células sanguíneas. Olha aqui, ó, um quadro. Depois vocês anotem, tem no Google, ou vocês batem um print aqui e façam essas anotações. Ó. Eu tenho aqui o sangue A, o tipo B, o AB e o O. O aglutinogênio, né, as hemácias que estão presentes nas hemácias, que dá a característica, dá o tipo sanguíneo. Eu tenho aglutinogênio A, eu tenho aglutinogênio B, eu tenho aglutinogênio A e B, e no O é ausência, ele não vai ter. Já os anticorpos, tá? Que estamos aqui as aglutininas, ó, os anticorpos que estão presentes no plasma, o sangue A, ele tem anticorpos anti-B, ó, que se liga à proteína, tá? Anti-B para que haja destruição do sangue B. Então, ó, o A, ele é anti-B, o B, turminha, os anticorpos deles, a aglutinina, anti-A. O AB, ele é ausência. Por que ausência? Porque o AB, ele é o receptor universal. O AB, ele recebe sangue de todo mundo. Se ele tivesse anticorpos A e anticorpos B, aglutininas, o que ia acontecer com ele? Ele não ia receber sangue do A e nem do B. Ele ia ter prejuízo. Então, o A, ó, o AB, ele tem ausência. Tá? Não vão confundir aqui, por exemplo, ó, ausência de aglutininas. Se for ausência de anticorpos, se a questão falar para você assim, o Felipe tem ausência de aglutininas. Se ele falou ausência de aglutininas, você já sabe que esse sangue é AB, porque ele não tem anti-A nem anti-B. Agora, se ele falar assim, ó, ausência de aglutinogênios, se ele falar ausência de aglutinogênios, você já sabe que é um sangue O. É aí que está as pegadinhas. A pegadinha está aqui, ó. Que as questões fazem aqui e aqui, ó. Eles vão tentar confundir vocês com esses termos. A ausência de aglutinina e a ausência de aglutinogênio. Se ele falar aglutinogênio, você já sabe que é o O. Se ele falar aglutinina, ausência de aglutinina, você já sabe que é o AB. Tá? A maioria, turminha, que eles vão querer confundir vocês aqui, ó, é aqui, tá? A ausência de aglutinina e a ausência de aglutinogênio. E o O, ele tem anti-A e anti-B. Ah, então quer dizer que o O, ele não recebe sangue do A, nem do B e nem do AB? Isso. O O, ele não vai receber sangue do A, nem do B e nem do AB, tá? Então, o O só recebe sangue dele mesmo. E os genótipos, ó. Os genótipos é aqui representado caso haja um cruzamento lá para fazer, ó. Esse aqui é um A puro. Esse aqui, ó, vai ser um A com O, tá? Ó, quando aparecer o izinho é em relação ao O. Quer dizer que os pais deste aqui, ó, tinham O na família lá, por exemplo. Ele vai ter um O, tá? E a maioria, turma, vem aqui, ó. Se ele pedir cruzamento de tipagem sanguínea, porque tem aquele cruzamento lá do quadro de Punnett, ele vai colocar, a maioria das questões que tem, ó, é aqui, ó, IA e B, ó. Dessa forma aqui, ó. Ele vai colocar para vocês que tem um O na família e ele quer saber o tipo sanguíneo dos descendentes, para ver se aparece um O, para ver se quantos O vão aparecer, entendeu? Aqui são os genótipos. Tem que ter o traço, o I, esse traço, o B, tá? O B puro, o AB aqui, ó, traço I, A, traço B, né? Pode ser, você pode colocar traço A, traço B, ou IA ou IB. Izinho é o O, tá? Que é o recessivo. Então, o O ele só vai aparecer lá no final, de 1 para 4, né? 25% só. Beleza? Então, o que eu quero que vocês saibam aqui das tipais sanguíneas? O tipo de aglutinogênios e o tipo de aglutininas, tá? É importante vocês saberem as aglutininas, porque a maioria das questões eles vão falar. Ele não vai falar para você, vamos supor aqui, deixa eu ver quem está mais. Deixa eu ver aqui de baixo, vou olhar aqui a imagem. Meu Deus do céu. Por exemplo, de mim está o Marcos, tem o Marcos, o Pedro e o Eduardo. Aí a questão vai falar assim, ó. Marcos Paulo possui anti-B. Opa, se o Marcos Paulo possui anti-B, o sangue dele é A. Pedro Henrique possui
ausência de aglutinina. Opa, se o Pedro Henrique tem ausência de aglutinina, o Pedro Henrique é AB. O Eduardo David possui anti-A. Opa, se o Eduardo David possui anti-A, ele é B. A maioria, vou falar para vocês, 90% das questões, ele não vai colocar o tipo sanguíneo direto. Ele vai colocar a aglutinina. Ele vai falar para você, fulano de tal é anti-B. Fulano de tal é anti-A. Fulano de tal tem anti-A e anti-B, as suas aglutininas. Para dificultar um pouquinho a questão, tá? Ele não também dá a questão de bandeja para vocês, ok? Então, aqui, ó, tipo sanguíneo A, anti-B, tipo sanguíneo B, anti-A, AB, ele tem ausência, e o O, ele vai ter tanto o A quanto o B, beleza? Vamos continuar aqui. Mais 20 minutinhos e a gente finaliza a nossa aula. Só apagar aqui e continuar. Já sei como é que eu vou... Oi? Fala, David. Não, nada, tio. Nada. Pode Tem continuar. certeza? Vamos fazer uma piadinha. E quem pode doar sangue para quem aqui, ó? O A, turminha, vamos começar pelo A. O A, ele pode doar sangue para o A. Então, o A, ele doa sangue para o A e doa sangue para o AB. Então, o A, ó, para quem ele vai doar sangue? O A, ele vai doar sangue para ele mesmo e vai doar sangue para o AB. E o B, para quem o B vai doar sangue? O B vai ser semelhante ao A. O B, ele vai doar sangue para ele mesmo. Ó, ele vai doar sangue para o B e vai doar o sangue para o AB. Ó. Você pode ver a setinha lá. Tá? Então, ó, o B doa sangue para ele mesmo, tá? E doa sangue também para o AB. E o AB, para quem ele vai doar sangue? O AB, ele vai doar sangue somente para ele mesmo, tá? O AB só doa sangue para ele, tá? Ele não doa para o A, não doa para o B e nem para o O. E o O, para quem o O vai doar sangue? O O aqui, como ele é o doador universal, o que vai acontecer aqui? Ele vai doar sangue para o A, vai doar sangue para o B, vai doar sangue para o AB e vai doar sangue para ele mesmo, para o O. Então, ó, o que você percebeu aqui? O sangue A só doa sangue para o A e para o B. O B só doa sangue para o B, Professor, para o AB. Oi? por que, tipo, às vezes tem O negativo e O positivo? É o tipo de reagente que vai ter lá nas proteínas que vai definir a característica lá, se ele vai ser positivo ou negativo. Não é característica mesmo da proteína. Aí você vai ter que ver já diferente aqui, ó. Quando a gente tiver lá o positivo e o negativo, aí você não vai ser... tem que ver para quem ele vai conseguir doar. Por exemplo, uma dica para vocês. Positivo doa tanto para positivo quanto para negativo. Negativo só vai doar para negativo. Entendeu? Então, é a presença lá das proteínas que vão estar presentes nesse tipo sanguíneo. Professor, então, se por exemplo, uma pessoa que tem um sangue O negativo, ela vai poder continuar doando, mas só para quem tiver O negativo também. Sim, eu vou mostrar para vocês na próxima imagem, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, rapidinho, a gente chegar na parte de negativo e positivo. Ano passado, caiu, não foi? Quando vocês fizeram lá a Olimpíada de Biologia, caiu uma questão lá sobre tipagem sanguínea, vocês não tinham estudado, só o convênio. Na época, a gente tinha acabado de sair desse assunto lá, as meninas tudo acertaram lá, quem fez, porque tinha acabado de ver, tá? Então, ó, lembre-se aqui, Tom, o A doa para o A, doa para o AB, o B doa sangue para o B, doa sangue para o AB, o AB doa sangue somente para ele, o O doa sangue para todo mundo, para o A, para o B, para o AB e para o O, tá? Então, o que você percebe aqui? O AB é o receptor universal, tá? Ele recebe de todo mundo. O O é o doador universal, ele doa
para todo mundo, tá? Então, o O, ele vai doar sangue para todo mundo. Como eu falei para vocês, por isso lá que no Hemoap, eles gostam do sangue tipo O. Okay? Olha aqui, ó. Quem pode doar para quem aqui, quem pode receber, tá? Na parte do positivo e negativo lá. Foi que caiu nas Olimpíadas de Biologia. Para quem o A positivo aqui, turminha, ele vai poder doar. Só que você tem que ver também quem é compatível com quem, tá? Lembre lá que eu falei para vocês, o A, ele doa para o A e para o AB, tá? Então, o A, ó, para quem que ele vai doar aqui, ó? Tá? Ele vai doar para o A positivo, desculpa, para o B positivo, e vai receber, eu falei ao contrário, tá? Não é doar, ele pode receber, tá? O positivo, ele recebe tanto do positivo quanto do negativo, eu inverti, eu falei ao contrário, tá? O positivo, ele recebe tanto do positivo quanto do negativo, mas ele só pode doar para o positivo, tá? Eu falei ao contrário lá, tá? Ó, então, o A positivo, ele doa tanto para o A positivo quanto para o B positivo, e ele pode receber de quem, ó? Do A positivo, do A negativo e do O positivo e negativo. Lembra lá que o O é o doador universal. O O ele vai doar para todo mundo. Ó. Você pode ver aqui na imagem ó, que o O está aqui. Ó, que pode receber, né? E pode doar. Então, você vai ver, ó, o O está presente aqui, ó, em todos. Porque o O ele vai ser o doador universal, né? Então, todos os tipos sanguíneos vão poder receber do O, tá? Então, lembre-se lá. O positivo, né? Só corrigindo lá que eu falei que eu inverti a ordem. O positivo doa para positivo, mas ele pode receber de positivo e de negativo. Agora, turminha, o negativo, o que acontece com o negativo? Só pode receber de negativo, tá? Negativo com negativo. Então, por exemplo, o Marcos, eu sou B positivo. Eu sou B positivo, deixa eu ver aqui, eu sou B positivo e o Marcos é B negativo. Para quem eu vou poder doar meu sangue? Para quem eu vou poder doar? Eu posso doar somente para o B positivo. Mas o Marcos não. Como o Marcos é B negativo, ele vai poder receber do B positivo, tanto do B negativo, diferentemente do positivo, tá? Então, ó, quando você tem um positivo, ele pode doar para os positivos, ó, verifica aqui, ó, pode doar para todos os positivos, positivo com positivo. Ó. Já quando ele for negativo, ele vai poder doar tanto para positivo quanto para negativo. Então, um doador negativo, ele vai doar para um positivo quanto para um negativo. Mas o negativo só pode receber, ó, do negativo. Diferentemente do positivo, né? Que é por isso que eu acabei confundindo vocês aí também. Que ele acaba confundindo aqui por quê, ó? Porque o positivo, ele recebe do positivo e do negativo. O negativo só recebe do negativo. Mas quando o negativo for doar o sangue, ele pode doar tanto para negativo quanto para positivo, ok? Por isso que eu falei para vocês lá, ó, aqui, ó, quem eles gostam lá na Hemoap, tá? Principalmente aqui, ó, tanto o O positivo quanto o O negativo, ok? Nas Olimpíadas de Biologia, eu nem coloquei essa questão aqui que eu não achei ela, eu até esqueci de escanear. Se eu não me engano, ele perguntava, ele dava 2 tipos sanguíneos lá e perguntava quem poderia doar para quem. Ele colocava um positivo e um negativo. O que nas Olimpíadas de Biologia perguntou era quem poderia doar e quem poderia receber. Aí ele colocou um positivo e um negativo. Aí, se ele colocou, por exemplo, lá, um A positivo pode doar para quem? O A negativo, eu sei que ele doa para o A e para o AB. Então, ele só pode doar para os negativos. Mas ele falou lá que o A negativo, ele quer um A negativo. Esse A negativo, ele pode receber de quem? O A negativo só vai receber do A negativo e do O negativo. Entendeu? Eles vão fazer esse embaralhamento aqui sobre a tipagem sanguínea. Se ele quiser uma questão bem fácil, ele só vai perguntar aqui, ó. Isso aqui, que é bem assim, quem doa para quem? Quem recebe? Agora, se ele quiser complicar, ele vai colocar aqui os sinais.
positivo ou negativo. Então, lembre lá, o positivo, ele pode doar, tá? Somente para positivo. Só que ele pode receber de positivo e negativo. Já o sangue negativo, ele pode doar tanto para positivo quanto para negativo, mas só recebe de negativo, tá? Bate um print aqui também dessa tabelinha aqui, que ela é bem importante, tá? Bem importante mesmo, ok? Se tiver dúvidas, só perguntar. Continuando aqui, tá? Sobre o fator RH, minha. Professor, professor. Oi? Bote lá na tabela só para eu bater print. Ah, tá. Professor, esse slide o senhor vai anexar no portal? Esqueci de mandar na aula passada, vou mandar ele quando eu finalizar a aula, eu mando ele no grupo, Então, perfeito. tá? Quando eu finalizar a aula, eu mando no grupo. Posso Pode continuar? ir, professor. Pode ir. Ó, o fator RH, né, foi descoberto lá há muito tempo, lá, por causa do macaco rhesus, tá? Por isso que é RH, que foi experimentos que fizeram, né, de transfusão sanguínea de pessoas para pessoas, porque eles queriam saber por que dava determinada incompatibilidade. E o teste, né, eles foram feitos lá em macaco, né? Tanto é que foi dado o nome do rhesus, por isso que ficou o fator RH, tá? E o RH é o nome dado a uma molécula que pode estar presente nas hemácias de alguns indivíduos, né? Que pode ser pessoas RH positivo. Por exemplo, eu sou RH positivo. Eu sou B positivo e RH positivo. Em certas situações, essa molécula, né? Ela pode atuar como um antígeno. Como assim, professor? Um antígeno. Ela pode fazer com que o teu corpo produza uma resposta imunológica contra esse fator RH. Ah, como assim? Por exemplo, vamos supor, eu aqui sou positivo e a minha mulher fosse negativa. Professor, o que é esse fator RH? O fator RH é uma molécula, tá? Uma proteína que está presente também nas hemácias, tá? De determinados indivíduos da população, tá? E pouquíssimos têm presente aqui, ó, o fator RH negativo. 70% da população é RH positivo, tá? Então, também o fator RH é uma molécula, uma proteína que está presente nas hemácias, tá? Que ela vai também definir a característica sanguínea. Por exemplo, lá, a gente viu que você tem um aglutinogênio A. Se você tem um aglutinogênio A, o seu sangue é A. Só que o que acontecia, Marcos? Há muito tempo atrás, verificava, meu Deus, mas como assim? A pessoa tem sangue A, mas ela recebeu sangue de uma outra pessoa A, só que aconteceu uma incompatibilidade também. O filho dela nasceu com problema. Por que está acontecendo isso? Aí foram estudar e foram ver que lá também tinha outras moléculas, outras características, outra proteína, que eles deram o nome de RH, por causa que foi do experimento, eles viram feito no macaco, né, num rhesus. E o que eles descobriram? Que lá tinha outras proteínas que também reagiam. Elas aglutinavam e poderia fazer com que houvesse a destruição das hemácias. Por exemplo, esse cara aqui é A, mas ele é RH positivo. E esta pessoa aqui é A, mas RH negativo. E o que aconteceu quando houve uma doação de sangue ao contrário aqui, na verdade, para ele aqui? O que aconteceu? Houve uma reação. Ele foi induzido a produzir anticorpos. E quando ele teve um filho, por exemplo, nasceu com problema. Acabou falecendo. Eles queriam saber por que também dava essa incompatibilidade. A gente já viu que o tipo de sangue, ele tem a aglutinina, ele tem um anticorpo. Mas por que também ainda está dando errado? Porque algumas pessoas estão fazendo com que haja uma sensibilidade. Ali foram estudar, foram mais a fundo e viram, né, que tinha moléculas, tinha proteínas que lá reagiam, tá, com as hemácias, fazendo com que houvesse a destruição delas, ok? Então, tem outras proteínas que foi determinada como fator RH, tá? Ó, como eu falei, e voltando aqui rapidinho. E em certas situações, ó, essas moléculas, como eu falei para vocês, ó, elas servem como antígenos, corpo estranho, fazendo com que o teu corpo produza, ó, anticorpos contra esse fator, tá? Nos organismos que não apresentam o fator RH negativo, tá? Então, se você não tem,
se você for negativo e você receber um sangue positivo, você vai ser induzido a produzir anticorpos contra o fator RH, porque você é recessivo. Você não tem, você foi induzido a produzir porque você recebeu esse fator estranho. Por exemplo, aqui, ó, fator RH presente nas hemácias, ó. Então, você vai ter o genótipo aqui, ó. Quando for positivo, você vai ter o homozigoto dominante e você tem o heterozigoto, ó. Então, o RH positivo são esse tipo de genótipo. E o negativo é o recessivo, tá? Presente em pouquíssimo da população. Por exemplo, eu tive uma colega que ela teve um filho, né? Na verdade, é mulher de um colega meu. Acabando tendo um filho, só que o que aconteceu? O médico falou, ó, você vai ter que... Ela teve que pagar, porque não tinha na maternidade. Ela teve que ir atrás do soro, ela teve que pagar R$ 400, se não me engano, lá na maternidade, porque ela era negativa e ela já tinha... ela era negativa e ele positivo. O que aconteceu? O corpo dela, o filho dela nasceu com fator RH positivo. Se o filho dela nasceu com RH positivo e ela era negativa, o corpo dela produziu anticorpos contra o fator positivo. Aí o que aconteceu? Ela está com anticorpos dentro dela. Caso ela vinha ter um filho e ela não tivesse tomado soro, o que iria acontecer? O filho dela poderia vir a falecer, o segundo filho, porque ela tem anticorpos. As células de defesa dela iriam invadir, passar pela placenta e chegar na corrente sanguínea do bebê, do segundo filho dela, e iriam destruir. Ele poderia acabar falecendo. Ela teve que tomar o soro do fator RH, tá? Para imunizar ela. E se ela tiver um novo filho, ele for positivo, não vinha a falecer. Ok? Acontece muito, assim, a gente não sabe, né, de alguns casos, de vez em quando aparece um, igual essa colega minha falou, ele falou, eu tive que pagar um soro de R$ 400, porque eu nem sabia que minha mulher era RH negativo, e o nosso filho foi positivo, e o médico falou que ela produz anticorpos, então se a gente tiver mais um filho, ele poderia vir a falecer, ok? Então, ó, RH, os genótipos, tá? Rzão, 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 Rzinho, que é o positivo, e o negativo Rzinho e Rzinho. O que eu quero que vocês saibam aqui sobre o fator RH? Turma, é na questão da transfusão, tá? Se uma pessoa receber esse tipo sanguíneo. Se uma pessoa positiva doar sangue para uma pessoa RH negativo, o que vai acontecer? A pessoa negativa, ela vai ser sensibilizada. Sensibilizada a quê? A produzir anticorpos contra o fator positivo. Então, ela vai produzir anticorpos anti-RH. Caso ela venha ter contato de novo com sangue que tem a RH positivo, ela vai atacar, as células de defesa dela irão atacar e destruir essas hemácias, ocorrendo a morte. Okay? E olha aqui, ó, uma regra de doação aqui de transfusão sanguínea do fator RH. RH positivo doa para positivo. RH positivo não pode doar para negativo, por quê? Se o positivo doar para o negativo, ele vai fazer com que o negativo produza anticorpos. Então, o RH positivo não pode doar para o negativo. O negativo pode para o negativo e o negativo pode para o positivo. O positivo não vai produzir anticorpos. Quem produz anticorpos é somente o negativo. Okay? E ainda continuando aqui, já para finalizar, o verdadeiro doador universal e o receptor universal. O O positivo, o O negativo, tá? O tipo sanguíneo, vai ser o doador universal, que ele vai doar o sangue para todo mundo, tá? E você tem aqui o O negativo, que vai doar tanto para os positivos, para o A, para o B, para o AB, para o O, tanto positivo quanto negativo. E o AB positivo é o receptor universal. Por quê? Lembre-se lá, ó. O AB, ó, ele recebe de todos os tipos, o AB positivo. Tá? Ele vai receber de todos os tipos. Já o negativo só recebe de negativo. Então, o AB positivo, ele vai receber tanto dos positivos quanto dos negativos, ok? E o O negativo, ele é o doador universal, ó, porque ele vai doar, ó, para todos. Só que tem um porém, se ele for negativo, doando para todos, ele só recebe do negativo, ok? Então, o O negativo é o doador universal, porque ele doa sangue
para todo mundo. Okay? E o AB positivo, receptor universal, que recebe de todo mundo. E aqui que eu queria finalizar a aula de hoje, falar sobre a estromatose fetal, tá? Que é a doença hemolítica do recém-nascido. Tá? O que acontece com esse recém-nascido? Grávida, RH negativa, já sensibilizado. O que quer dizer isso? Essa grávida aqui, ó, ela já teve um filho. Essa mulher aqui, ó, ela já teve um filho, ó, já sensibilizado. O que aconteceu? O primeiro filho dela aqui, ó, vai ser do fator RH positivo. Só que essa grávida, ela é negativa. Como ela teve um filho do fator positivo, ela vai produzir anticorpos. Caso essa mulher queira engravidar novamente, ela tem que ser sensibilizada, ela tem que tomar o soro, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gravidinha aqui, ó, já sensibilizada, já produziu anticorpos, tá? O que vai acontecer, ó? Os anticorpos migram para o sangue do feto, e o que eles vão fazer com o sangue do feto? Vão destruir, ó, destruição das hemácias fetais. E o que acontece com esse bebezinho? Nasce amarelo, tá? Vai ter icterícia, tá? Ele vai ter excesso de bilirrubina na corrente sanguínea, tá? Então, sai lá da parte estomacal, vai estar presente na corrente sanguínea dele, fazendo com que haja destruição das hemácias, não haja o transporte de nutrientes, não haja o transporte de oxigênio, tá? Então, se a grávida for negativo, e o pai for positivo, tiver um filho RH positivo, essa mãezinha vai produzir anticorpos contra o fator RH. Caso ela venha a ter uma segunda gravidez, o que vai acontecer? Os anticorpos do fator RH vão invadir, vão migrar, vão passar para o feto e vão destruir todas as suas hemácias, fazendo com que esse bebezinho morra, né? Seja até abortado. Tá? E como é que acontece isso aqui, ó? Como é que tem que acontecer, ó? Nas questões, ó. Nas questões, tu me vão perguntar assim, ó. Tem que ser dessa forma. A mãe tem que ser RH negativa. O pai tem que ser, ó, RH positivo. E o primeiro filho tem que ser RH positivo. Para poder que essa mãe aqui produza os anticorpos. Ó. Então, tem que ser dessa forma aqui, ó. É aqui, ó. É desta forma aqui, ó, que ocorre a estromatose fetal. Mãe negativa, pai positivo e o primeiro filho positivo. Ok? Ah, professor, abandonaram uma criança e essa criança ela nasceu com estromatose. Aí a mulher está falando que é mãe. Opa, aí vão fazer lá a tipagem sanguínea, vão verificar lá o fator RH. Ah, verificaram que a suposta mãe é RH positiva. Ela poderá ser mãe dessa criança? Não. Ela não poderá ser mãe da criança. Explicando para vocês de novo. Acharam uma criancinha lá na Ponte do Congonhas, abandonada. E essa criança nasceu com eristoblastose. Aí uma mulher falou que era a suposta mãe. Foram fazer o tipagem sanguínea, foram fazer o exame. E o que verificaram? Que a mãe, essa suposta mãe, ela tinha o fator RH positivo. Então, essa mulher não pode ser mãe do bebê. Por que ela não pode? Porque como o bebê nasceu com eristoblastose, a mãe tem que ser, ó, negativa para que ela produza os anticorpos, ok? Para que ela possa produzir esses anticorpos contra o fator RH e a segunda criancinha nascer com eristoblastose, ok? Então, ó, como é que acontece a sensibilização? Seringas com sangue positivo, né, lá no processo cirúrgico, transfusão errânea, tá? Turma, transfusão de sangue hoje em dia, é 99,999% de eficácia, tá? E pouquíssimo caso de transfusão sanguínea que dá errado. É muito difícil, tá? Parto anterior, contato com sangue positivo do recém-nascido, aí a mulher pode produzir os anticorpos, ok? E quais são os sintomas? Anemia grave, doenças neurológicas, doenças cardiorrespiratórias, morte, tá? Tratamento,
Substituição total do sangue do recém-nascido por fator RH positivo, negativo compatível. Prevenção, realização de exames de pré-natal, por isso que a mãe tem que fazer todo o pré-natal, por isso que a mãe faz tipagem sanguínea, o pai também tem que fazer, né? A maioria dos pais não fazem, mas pelo menos a mãe fazendo, já dá para identificar, opa, a mãe é negativa, então vai ter que ocorrer a sensibilização, tá? Fazer a utilização do soro, ok? Bora ver uma questãozinha aqui rapidinho, deixa eu ver. Professor, Oi? faz sua primeira aí, Marcos. Pode perguntar. Como faz para identificar um RH positivo ou negativo? Pelo fator, Marcos. Ele tem um soro. O soro é anti-RH. Tu aplica, tipo aqui, cadê? Deixa eu ver a questão. Aqui, ó. Tá vendo aqui o soro, ó? Não é para mostrar, ó. O soro anti-A, anti-B e o anti-RH. Aí você vai aplicar aqui, né? Você vai furar o dedo, vai aplicar 3 gotinhas desse sangue. 1, 2, 3. Aí você utiliza os tipos de soro. Soro anti-A, soro anti-B e o fator RH. Ano passado, eu não fiz com fator RH porque era muito caro. Aí eu não comprei. Ele era muito caro, ele era 100 e pouco. O anti-A e o anti-B são R$30, 35, é bem baratinho. E o RH era muito caro. Aí eu não comprei e acabei não fazendo. Mas você tem um soro, Marco, que você aplica e vai reagir. Se reagir, aparecer o fator, ele vai saber o tipo, tá? Desta pessoa. Ele reagiu lá no soro RH, anti-RH. Opa, então já verifiquei que essa pessoa, ela vai ser lá anti-RH, ela vai ser lá RH positivo. Verifiquei o tipo sanguíneo. Então, você tem um soro específico que vai reagir e você vai identificar. Tá? É por isso que, quando tu faz exame de sangue, eles vão perguntar lá, eles vão fazer rapidinho esse teste. É rapidinho, questão nem de 1 minuto. 1 minuto você faz isso aqui, rapidinho. Aplicou, já sabe. Né? Hoje já tem máquinas, tá? Só coloca lá e ela já faz tudinho. E você consegue fazer essa identificação. Tá? A questão que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Ó. Para que haja possibilidade de ocorrência de erastoblatose fetal, né, doença hemolítica recém-nascida, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, tipo sanguíneo. Ele quer saber, para que ocorra a erastoblatose. Para que ocorra a erastoblatose, turma, essa mãe ela tem que ser negativa. Tá? E o primeiro filho dela tem que ser positivo. Professor, e se o filho da mãe nasceu... Filho da mãe ficou meio estranho, né? Se o filho desta mãe nascer negativo, ela não vai produzir anticorpos. Ela só irá produzir anticorpos se for positivo. Então, qual que vai ser a resposta? O pai tem que ser positivo, a mãe tem que ser negativa e o filho tem que ser positivo. Tá? A mãe, quando ele falar assim, ele pediu uma questão dessa aqui, você já procura a mãe. Você já tem que ver que se ele falar ocorreu um caso de eritroblatose, aí você já procura a mãe. Aí você tem que procurar a mãe e ela tem que ser negativa. Então, o que acontece aqui? Ó? O pai tem que ser positivo, a mãe negativa e o primeiro filho positivo. Primeiro filho, lembre-se disso, primeiro filho tem que ser positivo para que lá no segundo ocorra a eristoblatose, ok? Então, por quê? Esse sangue positivo aqui vai fazer com que a mãe produza anticorpos. Aí, se ela tiver aqui, o segundo filho, e esse segundo filho for RH positivo, as hemácias, as células de defesa da mãe vão atacar as hemácias desse bebê e destruir, ok? Vamos ver só uma questão aqui do fator ABO aqui, do sistema ABO, para finalizar a aula de hoje, ela não ficar tão grande, tá? Tão cansativa para quem for assistir depois. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, uma mulher de sangue tipo A, casada com um homem de sangue tipo B, teve um filho do sangue tipo O. Se o casal vier a ter outros 5 filhos,
a chance deles nascerem todos com sangue do tipo O é... Aí você fica perguntando, meu Deus do céu, como é que resolve isso? É só você vir aqui na imagem e lembrar os tipos de genótipo, ó. Olha o genótipo aqui, ó. Olha o genótipo. São esses daqui. Então, cai muita questões, tá? Sobre reprodução e doação. Amanhã vocês vão ver, tá? Como eu falei para vocês, primeiro façam as questões, depois você assista um vídeo, tá? Que eu já vou postar o vídeo com a resolução das questões. Bora ver aqui rapidinho, ó, como é que ocorreu essa questão aqui, ó. Tá? Ele quer saber Aí ele vai colocar aqui, ele quer saber, ó, o tipo, né, de sangue. Só que o que ele falou aqui, ó? Quando você pegar uma questão dessa, você já vai anotando as palavrinhas-chave. Uma mulher casada com um homem do sangue tipo B. Ó. Uma mulher, qual é o sangue da mulher? Você coloca ela aqui, ó. Coloca a mulher, ela é do sangue A. Casada com um homem do tipo B. Teve um filho com tipo O. Opa, teve um filho do tipo O. Já dá para você saber quem é o genótipo de cada um aqui. Porque se eles tiverem um filho com tipo O, qual é que vai ser o genótipo desse casal aqui, ó? Qual é que vai ser o genótipo deles? Você já sabe. Se ele tem um recessivo, eles têm que ter o O. Então, a mulher e o homem, eles são A, mas eles têm o O. Então, qual vai ser o genótipo? Ó? Aí você vai ver aqui, ó. Traço, né? Ou I, A, aqui, ó. Ó. A mesma coisa dele aqui, ó. O B. O B e o Izinho. Por que, professor, tem que ter o Izinho aqui, tanto no A quanto no B? É porque eles tiveram um filho O. E o O, a gente sabe que é Izinho, Izinho. Vou fazer esse cruzamento só para acabar a aula de hoje. Vamos ver lá o que vai dar aqui, ó, no quadro de Punnett. Ficou horrível. Espera aí. Vou colocar mais para o lado. Professor, uma pergunta rápida. Pode fazer. Se uma pessoa sangue O positivo, sangue O negativo, o filho vai ser O positivo? Sim. Positivo ele vai ser dominante em relação ao 100%? negativo. 100% não, mas vai ser o positivo. Ele é dominante em relação ao negativo. Aqui, ó. E a Izinha aqui, ó. Professor, Oi? sua aula já tá terminando essa aula? Já. Porque eu caí aqui, eu tô com medo de cair de novo. Ah, sim. Tudo bem. Já vai faltar. Eu só vou terminar isso aqui e finalizo. Só esse cruzamento. Mas tá gravando, né? Então tá Tá tranquilo. gravando. Ó, o que vai dar aqui, ó? Esse casal ele vai ter um filho do sangue AB, ó. Tá vendo aqui, ó? O primeiro filho deles vai ser do sangue AB. O segundo filho vai ser do tipo A. Ó, mas com característica para o O. O terceiro filho vai ser do tipo B. Vai ser do tipo B. E o quarto filho vai ser do tipo O. Então, ele quer saber aqui, ó, se o casal vier a ter outros 5 filhos, a chance deles nascerem com todos com o tipo O é de 25%. Todos têm chance de nascer com 25%. Por isso que a resposta da questão aqui, ó, vai ser a letra A, ó, igual chance de nascerem todos com sangue do tipo AB, tá? Do sangue do tipo O é igual a chance de todos nascerem com sangue do tipo AB. Por que AB? Porque aqui você vai ver, ó, que a maioria vai nascer, ó, AB, A, B e I, ó. Então, eles vão ter chance também de nascerem AB. Então, por quê? Ó, ele vai ter
4 tipos de filho. 4, ele vai ter o AB, o A, o B e o O. Então, as chances de nascer O é a mesma chance de nascer AB, ou a mesma chance de nascer A, ou a mesma chance de nascer B. Ó, menor, bora ver a B aqui. Menor que a chance de nascerem todos com sangue do tipo A, B? Não, porque você vê, ó, tudo aqui, turminha, dá 25%. Por isso que a letra A, ó, por isso que a resposta é a letra A, igual a chance de nascerem todos com sangue do tipo AB. Se ele colocasse igual chance de nascerem todos com tipo A, tá correto. Igual nascer com tipo B, tá correto. Por quê? Todos vão nascer com 25%. Todos. Aí a outra, maior, não vai ser maior, não vai ser menor, tá? Vai ser igual. Todos vão nascer com 25% de chance. Ok? Vai ter também, então, ó, amanhã, como eu falei para vocês, a maioria das questões que eu vou colocar para vocês é aqui, ó. A maioria das questões para vocês estão aqui, ó. Só apagar aqui. E professor, aquelas tuas apostilas de 8 e 9 questões não valem ponto, não? Vai valer. Você coloca. Passei a madrugada toda fazendo aquele negócio, não é possível que não vale ponto. Não ia valer, mas agora vai, por causa que, como ficou faltando algumas atividades para a gente fazer, né? Então vai valer, eu vou colocar lá como pontuação para vocês, tá? Ó, dica para amanhã. Maioria das questões aqui, ó, de reprodução, tá? Do genótipo. Você vai ter que saber o genótipo e fazer a reprodução. Só que ele vai dar a dica. Só que, turma, fiquem de olho. Se ele falar que o casal é sangue A, mas tem um filho O, ou o pai é O, aí você já sabe que vai ser o genótipo dessa forma aqui. Amanhã, Ana Clara, porque tem aula de biologia também, né? Aí, então, na terça-feira só passa exercício. Tá? Ó, então, ó, maioria das questões aqui, tá? Do genótipo. E qual é a outra também que eu ia falar para vocês? Aqui, ó. Tá tudo aqui na imagem. Aqui, ó. Por exemplo, vai ter uma questão lá que ele vai perguntar quem é que pode doar sangue para quem. Ele vai falar, quantos litros o Marcos Paulo pode doar para fulano de tal. Aí só que ele vai falar o tipo de sangue do Marcos Paulo. Ah, o Marcos Paulo, ele tem sangue anti-A. Opa, se o Marcos Paulo tem sangue anti-A, ele é B. Então, o Marcos Paulo só pode doar sangue para o B e para o AB. Aí você vai ter que conferir lá a quantidade de litros que essa pessoa tiver, ok? Então, 5 horas já, turminha, ok? Um pouquinho extenso. É meio complicado essa parte de genética, assim, em aula via Zoom, né? É meio complicadinho essa aula. Bom mesmo sala de aula, que é mais fácil lá, ficar rabiscando o quadro, presencial, muito melhor, ok? Mas um ponto principal aqui para vocês, tá? O que é mais cobrado, o que mais vem, ok? É lá aquela questão da aglutinina. Lembre-se lá, aglutinina, anticorpos. Anti-A, o sangue é B. Anti-B, o sangue é A. Ausência, o sangue é AB. Anti-A e anti-B, o sangue é O. Lembre-se disso, tem mais 4 questões, acho que são 8 questões que eu vou passar para vocês amanhã, ok? E vai ter também duas ou três questões que é do daltonismo e do hemofilia, tá? Para fazer o cruzamento lá que da aula da manhã, tá? Tá bem tranquilo para a gente finalizar essa parte de genética e já sair deste assunto, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no privado do WhatsApp, ok, turma? Como eu falei, amanhã não terá Zoom, amanhã será gravado. Acho legal que a gente vai estudar daltonismo. Eu sou daltônica, professor. Sério?